Fala pessoal, bom demais? Fred Benetti aqui. Hoje o vídeo para dar 3 dicas de como usar melhor o ChatGPT para escrever seus e-mails marketing. Vamos lá. Bom, e como sempre eu vou escolher um nicho aqui que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho cliente, que eu não faço nada de coisa minha, que eu vou pegar basicamente os prompts que eu uso nos meus clientes aqui comigo e aplicar nesse nicho que eu desconheço completamente. Tá? Então, para esse vídeo, o nicho que eu escolhi foi a competição de física. Então, a gente tem várias competições pelo Brasil, competição de programação, competição de matemática, competição de português, de inglês, esse monte. E aqui, pode ser até que exista uma de física, tá? Eu não fui atrás para ver, mas com certeza existe, óbvio. E eu vou colocar aqui porque eu não sei nada, eu sei um pouquinho de competição, mas de física exatamente não. E qual que vai ser a ideia? Eu vou ensinar aqui uma forma de você tentar ser um pouco mais específico com o que você espera das respostas do chat e mostrar como que você pode fazer, criar essa sequência de e-mails. Aqui no caso, o cenário eu vou contar aqui para o chat que eu tenho 3 públicos e vou pedir para ele escrever e-mail diferente para esses 3 públicos, que a abordagem é diferente. Então vamos lá, vamos começar. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é contar uma historinha aqui e falar para o chat para ele o que eu espero dele, né? Quem que eu espero que ele represente. Então isso é bom porque você direciona um pouco para o tipo de pensamento assim que você espera da IA. Então começa desse jeito. Você, analista de marketing, sua principal atividade é escrever e-mails de vendas e de conteúdo para aquecer a audiência. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou direcionando, que é para ele agir como um analista de marketing. Eu podia colocar gerente, diretor e tal. Eu não quis colocar esses dois porque, sei lá, no meu entendimento são funções aí que pode ter uma questão de liderança, que não executa tanto, enquanto que o analista está ali na ponta executando mesmo. Então por isso que eu escolhi esse perfil. Tá? E aí eu complemento falando que você tem habilidades de copywriting. Copyright é ter essa escrita persuasiva, né, saber, e vendas. Tá? Então eu só estou falando para ele o que eu espero dele. Tá? Então vamos dar um enter aqui. Então agora que ele vai falar ali que ele está incorporando ali o que a gente está pedindo. Então ele dá uma descrição do que ele pode fazer. E aqui agora eu vou escrever com relação ao meu produto. Então, caso você queira fazer algo parecido com isso, né, você tem que ter um conhecimento ali do seu produto para contar aqui para ele o que é, para ele ter um início de onde ele pode começar. Então eu vou falar o seguinte, isso aqui é inventado, tá? Não tem nenhum cliente desse jeito, é o que eu imagino que é. Tá? Então eu falo assim, o meu produto é competição de física que acontece anualmente, onde meu público-alvo são os diretores das escolas que realmente fazem inscrições à competição. É um pouquinho que eu sei por causa dos meus filhos, né? Então essas competições elas vêm via escola, então a gente não inscreve, a gente não paga direto, é tudo via escola. Então por isso que eu coloquei desse jeito. Então eu acredito que a escola que entra em contato lá com a Olimpíada de Computação, Olimpíada de Português, tá? Então é isso aqui. Eu vou colocar aqui o segundo
público são os professores que recebem os resultados dos alunos e sabem onde estão os gaps, e eu ofereço um produto, tem planos de aula e conteúdos mais recentes de ensino. Isso aqui eu não sei, quer dizer, aqui eu estou inventando, mas é porque eu já vi muito ads chamando o professor, falando coloque gamificação nas suas aulas e nós temos planos de aulas de tal série a tal série. Então eu acho que isso é uma coisa que o professor gosta, e aqui no caso a gente vai oferecer também para professor. Tá? E por último, terceiro público são os alunos e pais que vão bem nas competições e querem se aprofundar mais. Então ofereço um produto de aulas comentadas e resolução exercícios por especialista. Isso aqui eu também senti na pele. Então o meu filho participou de uma competição e ele queria mais, e essa competição ela não disponibilizava nenhum conteúdo extra assim, e eu entendo que tem espaço, tem muita criança aí que tem sede de conhecimento, que faz uma Olimpíada, gosta, quer se aprofundar, quer estudar mais, porque no final, dependendo da idade ali, atua como uma brincadeira, um negócio diferente, então a criança gosta disso. Então são esses três públicos aqui que eu vou tentar extrair e-mails aqui do chat. Lembrando que isso aqui eu já usei algo parecido em cliente coisa minha. Então vamos lá. Então passei isso aqui para ele. Então ele vai dar uma resposta, né? Que, enfim, mais ou menos fala que entendeu ali e tudo mais. Eu vou acelerar o vídeo, tá? Que aqui ele tá falando o que pode escrever de cada público e tal. E vamos deixar ele escrever aí. Então ele escreveu, né, o que poderia escrever para cada um desse público-alvo. E agora que eu vou fazer o pedido mesmo. Tá? Então, se você trabalha com marketing, sabe que às vezes a gente precisa fazer uma sequência de e-mails. Então aqui eu vou fazer um fluxo e vou pedir para ele escrever pelo menos 3 e-mails. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. E o público que eu quero escolher primeiro é o diretor. Imagina que eu já tenho uma lista de e-mails, ou então eu fiz uma campanha que gerou lead, e aí esses e-mails aqui eu vou disparar. Então é e-mail para tentar converter para a competição. Tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Escreva o fluxo de e-mails com pelo menos 3 e-mails. Eu vou colocar aqui, ó, usando linguagem e argumentos que sejam relevantes e atraentes, e incluir uma chamada de ação, famoso CTA, uma chamada de ação clara para os diretores de escolas.
Aí eu vou copiar isso daqui, ó. Aí a gente vai reescrever. Diretores de escolas, vírgula. Eu colei tudo aqui. Então, ó. Aí você pode destacar, vou colocar destacando os benefícios da participação na competição, como o desenvolvimento de habilidades críticas, a oportunidade de destacar entre as escolas, a oportunidade de ganhar prêmios. Ainda vou colocar o seguinte, ó. Acrescentar também depoimentos, que essa é importante ter a prova social, de outros diretores que já participaram da competição e tiveram sucesso. Aqui ele vai gerar, possivelmente ele vai gerar alguma coisa, não quer dizer que eu vou usar um depoimento falso. A ideia é só para ver a estrutura e depois correr atrás de um depoimento verdadeiro, de uma escola verdadeira. Porque imagina o diretor recebendo esse e-mail. Então ele fala, a escola XYZ lá, vamos supor que ele conhece, ou ele vai ver o site, entende que é um depoimento real. O melhor é que fosse em vídeo, mas em vídeo no e-mail é difícil, aí faz em outra mídia, mas aqui a gente pega o depoimento real e coloca. Então, vamos lá, recapitulando. Então escreva um fluxo de e-mails com pelo menos 3 e-mails, aí vem a instrução, usando linguagem e argumentos que sejam relevantes e atraentes e incluir uma chamada de ação clara para os diretores de escolas. Aí depois a gente pegou o que ele já colocou ali em cima, destacando os benefícios da participação na competição, com o desenvolvimento de habilidades críticas, a oportunidade de destacar entre as escolas e a possibilidade de ganhar prêmios. Acrescentar também o depoimento de outros diretores que participaram da competição. Vamos lá, vamos ver o que ele vai gerar. Se vai gerar legal aqui. Eu vou acelerando, depois a gente passa um por um. Bom, aqui ele escreveu 2, eu vou colocar aqui e não terminou, né? Então aquele segredinho lá de continue. Então aqui ele terminou, repara que no final ele até coloca, né? Cada e-mail tem uma chamada de ação clara, um CTA claro, né? Então assim, ó, acesse agora o nosso site e inscreva sua escola antes que seja tarde demais. Aí fala destacando os benefícios da participação e usando depoimento, então tá aqui, ó. Já ouvimos depoimentos de outros diretores que participaram da competição e tiveram sucesso, como a diretora da escola particular Z, que afirmou, aí vem um depoimento aqui que ele criou, e depois vem aqui falando, além de desenvolver habilidades críticas, participação, oferece oportunidade de sua escola destacar entre outros. Então assim, vamos voltar aqui em cima. Então repara que ele cria o primeiro e-mail, então ele entende que foi o primeiro e-mail, e aqui não quer dizer, como eu sempre falo em todos os vídeos, que você vai copiar e colar. Não, isso aqui serve como um guia, um norte para você, e com isso você escreve do seu jeito. Porque assim, ele não vai, a não ser que você alimente ele com textos seus, o seu jeito de escrever, e fala, escreve um texto baseado nesses outros que eu citei, pode ser que ele tente te imitar. Mas de maneira geral ele vai colocar aqui uma forma de escrever que talvez não é a forma que você se comunique. Às vezes você tem uma outra forma de comunicação, que é o seu estilo, que aí você adapta. A ideia aqui é só para você ver a estrutura e ver que, por exemplo, o segundo e-mail é uma continuação do primeiro. Ele já sabe que mandou o primeiro e-mail e que as inscrições são prestes a fechar. Então ele já tenta dar uma escassez aqui, ele tenta ali dar uma urgência. E eu gostei, né? Ele ficou legal, óbvio que tem que reler aqui e alterar, igual eu falei, mas ele gerou super rápido. Então imagina, você que precisa fazer rascunhos, né? Para a pessoa que está fazendo a competição, você pode criar isso daqui e falar, esse aqui são os e-mails que a gente vai mandar para os diretores, eu preciso que você dê uma olhada e faça as alterações. E quanto mais informações você colocar, melhor fica esse e-mail. Eu podia ter colocado o valor do produto, eu podia ter colocado mais benefício. Aqui que é um produto que não existe, ele ficou meio genérico, mas quanto mais informações você coloca, melhor fica. E daria para fazer a mesma coisa com os e-mails para os professores. Imagina que
aqui tem uma campanha de um webinário que chama os professores para assistir, depois eles entram numa cadência de e-mails ali para tentar converter. A mesma coisa com os pais dos alunos, né? Mostra tudo ali e entra. Então, ó, aqui nós pedimos 3 e-mails, podia ter pedido 5, 7, imagina que é uma sequência de e-mails, sei lá, que você faz dia sim, dia não. Tem um monte de regrinha aí, tem um monte de... Você precisa entender seu público e ver o quanto de e-mail ele está disposto a receber. E dependendo da ferramenta que você usa, eu estou acostumado a usar o ConvertKit, o RD Station e o ActiveCampaign. Então os 3, eles têm formas de você... manda e-mail para quem não abriu o e-mail anterior. Então você consegue repetir, mudar um pouquinho o título, né? Um pouquinho da copy. Manda para quem clicou. Então imagina que tem uma pessoa que clicou, né? Então ela teve interesse, só que ela não converteu ainda. Você pode ter uma outra, você pode pedir aqui para ele, ó, escreva um outro e-mail mais persuasivo ainda, usando algum framework específico, para pessoas que clicaram, visitaram a página e não converteram ainda. Então ele vai mudar a comunicação. Então é muito rico o que dá para fazer aqui. Vai muito de você ir pedindo para ele e ele gerando esses e-mails. Tá? Bom, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que tenha gostado. Então isso aqui poderia pegar e colocar direto lá na ferramenta e ver os resultados. Eu espero que você consiga mexer, consiga aí ter sucesso no que você está fazendo. Na descrição desse vídeo tem um link de um produto que eu fiz que aprofunda aqui o uso do chat, os prompts poderosos. Tem lá uma parte gratuita, uma outra parte que não é, mas te convido a conhecer e quem sabe você acaba gostando ou não. E se você gostou daqui, não esquece do like, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos, tá bom? Até a próxima, valeu!